Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que nosso Deus nos envia, no dia de hoje, que é a palavra de Deus, Nós precisamos desse alimento diário todos os dias para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, pois ele precisa ser fortalecido pela palavra de Deus. Ela se encontra aqui no livro de Colossenses, o capítulo 3, o versículo 1, que vai dizer assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém? Aqui fala sobre a nossa vida cristã. Se a gente está em Cristo, nós somos novas criaturas, então nós devemos buscar mais as coisas de cima, as coisas do céu. Nós devemos querer buscar as coisas que Deus quer para nós, não a nossa própria vontade, não viver a nossa vida da forma que a gente quer. Porque se a gente está em Cristo, nós vamos buscar as coisas dele para a nossa vida. Nós não vamos querer fazer mais a nossa vontade. Nós vamos querer fazer a vontade de Deus e nós vamos querer nos dedicar a fazer a vontade dele para a nossa vida. Nós vamos querer buscar as coisas dos céus, pois quanto mais a gente busca as coisas de Deus, quanto mais a gente se dedica, nas coisas do nosso Deus, nós vamos estar juntando tesouros no céu, que será o tesouro eterno. Os tesouros aqui da terra, as riquezas aqui da terra são passageiras, Como fala aqui a palavra, que a gente deve buscar mais as coisas do céu do que as da terra, porque aqui tudo vai acabar, tudo vai se findar, tudo terá um fim. Mas as coisas celestiais, as coisas do céu são eternas, E é lá que nós vamos viver para sempre. Todos aqueles que vivem para Cristo, todos aqueles que aceitaram Jesus e vivem suas vidas dedicadas para Ele, dedicadas para buscar as coisas dos céus. Aí você fala, mas eu não vou poder ter sonhos, ter projetos, buscar trabalhar, se formar, crescer, financeiramente. Não é isso, mas a gente deve buscar mais as coisas de Deus, a direção dele, porque ele tem um caminho para cada pessoa. Muitas das vezes ele vai querer que nós sejamos um grande empresário, uma grande empresária, uma pessoa que tenha uma condição financeira boa, porque isso vai favorecer o reino, Quando ele levanta pessoas deles para serem ricas, para serem bem-sucedidas, é glória e louvor para ele. E com isso ele vai usar esses recursos, nós vamos usar esses recursos para ajudar na obra de Deus, porque a obra de Deus também necessita, do financeiro, precisa de dinheiro para se manter, Para levantar igrejas, para sustentar missionários, para fazer obras de caridade, ajudar as pessoas, tudo precisa de dinheiro, Então, Deus vai levantar muitas pessoas assim para ajudar na obra, E na Bíblia fala de mulheres que sustentavam o ministério de Jesus Cristo, Então, sempre vai ter pessoas que Deus vai levantar com dinheiro para poder sustentar a obra de Deus. E tudo isso é direção dele, é quando a gente busca Deus, quando a gente busca em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, ele vai acrescentar todas essas coisas e ele vai colocar no nosso coração, as coisas que ele quer para nós. Ele vai colocar o desejo dele no nosso coração, na nossa alma, e a gente vai almejar aquilo que ele quer para nós, porque a gente tem que viver em obediência, e é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor buscar, conhecer a vontade dele, o que ele quer para nós, do que a gente viver a nossa própria vida da forma que a gente quer, desobedecendo a ele e ainda dizendo que está fazendo a vontade de Deus e ainda dizer que está sendo guiado por Deus, Infelizmente tem muitas pessoas que vivem dessa forma, vive da forma que quer, não busca as coisas de Deus, não vive para o reino de Deus, só falam, da boca para fora, mas não vivem para Deus, não vivem juntando tesouros no céu. Então nós devemos dedicar a nossa vida para juntar tesouros no céu, Porque serão eternos, não terá fim. É um tesouro que não vai ter ninguém para roubar, a traça não vai corroer, Porque aqui na terra tudo se acaba, tem ladrões, tem infelizmente tudo de ruim, Que a riqueza atrai, infelizmente, Mas lá no céu não, nosso tesouro é eterno, nosso tesouro é seguro.
E o maior tesouro que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a salvação que Ele nos dá, né? Porque foi para isso que Ele morreu, foi para trazer o Evangelho, foi para trazer a salvação para todas as pessoas. E é no nosso Senhor Jesus Cristo que a gente deve confiar. É com Ele que nós devemos caminhar. É o caminho que Ele quer para nossas vidas que nós devemos trilhar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais a gente se dedica a buscar a Deus, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra de Deus, nós vamos estar juntando tesouros no céu, nós vamos estar pensando nas coisas de Deus, nós vamos estar buscando as coisas que Deus quer para nós, porque Ele quer relacionamento conosco, né? Ele nos fez para ter intimidade com Ele nos fez para ser seus filhos amados. Todos aqueles que entregam as suas vidas a Ele passam a ser filhos de Deus, que recebem Jesus, passam a ser filhos. Então é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele requer da gente, que a gente o busque em primeiro lugar. Busque a Ele de todo o coração, né? A palavra fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós somos de Cristo, nós vamos pensar nas coisas do céu, nós vamos pensar no que Deus quer para nós, nós vamos pensar muito bem antes de fazer alguma coisa, né? Se vai agradar ou desagradar a Deus, né? Nós vamos pedir a resposta de Deus, nós vamos pedir para que Deus nos direcione. Então nós vamos viver no reino de Deus, nós não vamos viver moldados pelas coisas aqui do mundo, porque quando estamos no mundo a gente não pensa, a gente não pede para Deus nos direcionar, a gente não pede a proteção dele, a gente não pede para ele mostrar o caminho certo, né? A gente simplesmente vai lá e faz, mas quando a gente passa para o reino de Deus, quando a gente ressuscita com Cristo, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a nossa vida vai ser direcionada por Ele. Nós vamos ter um novo caminho, uma nova vida. Isso que quer dizer buscar e pensar nas coisas do céu, porque nós vamos ter uma nova vida. Aquela vida que nós vivíamos antes ficou para trás. Aquela vida não existe mais. Nós vamos querer viver de forma para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos querer viver de forma para agradar o nosso Deus. Não querer mais fazer as nossas vontades, não querer fazer mais os nossos desejos. Nós vamos querer viver a vontade de Deus. E tenha certeza que a vontade dele é a melhor de todas. Ela é boa, perfeita e agradável, pois ele sabe de todas as coisas. E muitas das vezes a gente quer algo que não vai nos abençoar de certa forma, que não vai nos fazer bem, né? Vai nos afastar de Deus, vai nos afastar do caminho dele, né? Acontece muito isso, de às vezes a gente querer tanto uma coisa, mas aquilo vai nos afastar de Deus, né? Então Deus às vezes não permite que a gente consiga esse algo, e muitas vezes ele até permite, né, para que a pessoa veja e aprenda e repense antes de tomar alguma decisão, porque todas as decisões que nós devemos tomar diante do nosso Deus, pedindo a bênção dele, pedindo a proteção e pedindo para ele nos guiar, que se não for algo dele, que ele tire do nosso caminho, né, porque nós não sabemos muitas das vezes, né, se as coisas é para nós ou não. Então que a gente faça sempre essa oração sincera a Deus. Senhor, se não for da tua vontade, tire da minha vida, tire do meu caminho, né? Tire do meu coração e da minha mente, para que eu possa fazer somente a sua vontade, buscar somente as coisas dos céus, buscar somente as coisas do reino para as nossas vidas, porque Deus tem uma vida e um propósito para cada pessoa. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa. Então nós devemos buscar as coisas de cima para que Ele venha nos moldar aqui na terra e venha nos direcionar naquilo que Ele quer para nós. Ele tem uma vida para nós na vida profissional, na vida familiar, no casamento, na hora sentimental. Ele tem uma vida para todos, né? Ele tem um propósito para cada pessoa. E muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, né? Damos um passo maior do que a perna, porque não pensamos e não buscamos conhecer qual é a vontade dele, mas ele tem o desejo dele para cada pessoa, e o desejo dele é que nós sejamos obedientes a ele, e ele vai nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, né? No casamento, na família, na saúde, na área financeira. E isso não quer dizer que nós não vamos ter mais problemas, vamos sim, né? Vamos passar por lutas e aflições, a nossa vida é assim.
mas o nosso Deus vai estar conosco, né? Se a gente busca o reino, se a gente busca as coisas do céu, Ele vai estar nos abençoando, nos conduzindo e nos fazendo trilhar pelo caminho que Ele quer para a nossa vida, amém? Então, que a gente se dedique mais a fazer a vontade de Deus, em buscar mais as coisas do alto, as coisas do céu, que Ele vai nos abençoar, porque nós não fazemos mais parte do mundo, desse mundo, nós fazemos parte do reino de Deus. E a palavra do Senhor fala lá na oração do Pai Nosso, que venha sobre nós o teu reino, né? Então, que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas e o nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar sobre nós e venha nos conduzir nos seus caminhos, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, obrigada pelo amor e cuidado que o Senhor tem conosco, de nos ensinar todo dia, através da Tua palavra, como nós devemos viver, como nós devemos ser obedientes a Ti, Pai amado. Obrigado por ter deixado a Tua palavra, os Teus ensinos para nós, para que a gente possa ser guiado à luz da Tua palavra, Pai amado. Eu te agradeço e agradeço por cada pessoa que passa aqui, que ouve a oração todos os dias, que ouvem a mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida delas grandemente, com ricas bênçãos, Pai amado, que o Senhor possa atender o clamor de cada pessoa que clama a Ti todos os dias, Pai, que estão enfermas, que não sabem mais o que fazer. O Senhor é a solução, Pai, é a cura para a vida dessas pessoas. O Senhor é o único que pode resolver e fazer o impossível nas nossas vidas, Pai amado. Tem muitas pessoas que estão sem forças, que não conseguem mais lutar, Pai. Que o Senhor possa reanimar essa pessoa, que o Senhor possa trazer vida novamente para essa pessoa, Pai, que ela venha se levantar com a força do Senhor, pois a Tua palavra fala que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque é o Senhor que é a nossa força, é o Senhor quem nos sustenta, Pai amado. Então eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa agora que está sem força, que está abatido, angustiado, que está depressivo, Pai amado, e não sabe mais o que fazer. Que o Senhor venha limpar a mente e os pensamentos dessa pessoa. E o Senhor venha trazer cura, libertação, Pai amado. As pessoas que são viciadas, que o Senhor liberte-as. As pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Pai amado. E que venha ter fartura e abundância na vida dessas pessoas, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar a casa, os lares, as famílias, para que vivam em harmonia e em paz, livres do mal, Pai amado. Que o Senhor venha guardar e proteger a nós, a nossa casa e os nossos. Nos coloque debaixo das Tuas asas protetoras, Pai amado. Nos cobre com Teu sangue. Nos coloque debaixo do Teu manto de amor. E nos guarde, Pai amado. E nos proteja e nos livre de todo o mal. Eu te peço e te agradeço que as Tuas ricas bênçãos nos alcancem todos os dias das nossas vidas, Pai, pois as Tuas bênçãos é quem enriquece. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.